Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 4 de outubro de 2019, e o nosso tema hoje é um estudo de caso intitulado Tentativa de Suicídio. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar a todos aqueles interessados em Umbanda que eu transformei o meu blog em um site. Então, se você quiser conhecer o que eu penso sobre Umbanda, se você quiser participar do curso básico de Umbanda que eu tenho divulgado neste blog, você pode acessá-lo gratuitamente através de www.umbandasimples.com.br. Ok? Muito bem. Esse nosso tema hoje é interessante por várias razões. Nós encontramos com alguma facilidade obras espirituais que abordam o que acontece após o suicídio, mas nós dificilmente vemos obras que falam do que acontece durante a tentativa de suicídio. Será que a pessoa que decide dar fim à própria vida recebe algum tipo de proteção espiritual? Ela recebe algum auxílio? É isso que nós vamos estudar aqui hoje. E para embasar esse nosso estudo, eu vou recorrer ao livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 12, quando André Luiz nos dá a conhecer a história de Marina, que está pensando em se matar. Como o caso é extenso, eu não vou ler o capítulo inteiro, vou me ater às partes essenciais, mas peço que, se você gosta desse assunto, se você quer se aprofundar nessa história para compreender as suas nuances, que você leia o capítulo inteiro, Ação e Reação, capítulo 12, Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Eu creio que você vai gostar muito, porque de fato é um assunto muito interessante. Muito bem, então, indo direto para a história, vamos lá. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter, até que o nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: Assistente Silas, assistente Silas! Nosso amigo identificou-a, porque, parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga murmurando: Luísa, aqui vens. Defrontavam-se ambos a curiosidade e a aflição. A senhora desencarnada, com sinais de reprimível angústia, gritou em preâmbulos: Socorro, socorro! Minha filha, minha pobre Marina esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, disse o orientador de nossa excursão, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: Assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno, como lhe fosse possível, e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Em caminho, informou: Trata-se de companheira da mansão,
reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo em que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou: é impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que lhe não chegou aos lábios e juntou: grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingíramos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. O relógio o acusava alguns minutos depois da 0 hora. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem, cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colocá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com um novo brilho, e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois, era ela a irmã para quem aflito coração materno suplicara socorro. Dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no local primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Deus, meu Pai, de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário. E minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos, estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração, e, induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, no impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico, que rolou no piso do quarto, derramando líquido letal.
Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada: ó Senhor, compadece-te de mim. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade de morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso. A atitude mental, essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos bondoso: temos aqui asfixiante problema de conta gravada. Bem, vou pular outro trecho do livro onde explica as razões daquele sofrimento, mas eu recomendo que você leia para que o áudio assim não fique tão extenso, ok? Então vamos lá, pular essa parte. Silenciou o assistente. Achávamos-nos, eu e Hilário, assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano. Contudo, encarcerava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou a moça prostrada e acentuou: auxiliar-nos-á o Senhor para que se recupere e reanime. Nesse instante, a irmã Luísa penetrou no recinto, entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada. E então presenciamos um quadro inesquecível. Marina ergueu-se em espírito sobre o corpo somático e pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes e, de repente, à maneira do cego que retorna a visão, a pobre criatura viu a genitora que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correrem dos olhos, refugiou-se-lhe no regaço, gritando de alegria: mãe, minha mãe, pois és tu? Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse a uma criança doente, e, mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: sim, querida filha, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento. E beijando-a ternamente, embora aflita, continuou: por que o desânimo quando a luta apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma, e nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. A enfermidade de nosso Jorge e a provação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para teu espírito, que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Olvidaste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste assim tanto para abraçar a covardia como a glória moral? Ainda é tempo, levanta-te, desperta, luta e vive.
Vive para recuperar a dignidade feminina que tisnaste com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu acabrunhada ao peso do fardo da aflição que lhe impuseste, e paga em desvelo e sacrifício, ao pé da filhinha doente, a conta que deves à eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com preço da expiação dolorosa mais justa. Trabalha e serve esperando com Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Não penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram, além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses, muitas vezes, lhes ocasionem longos dias de angústia? Compadece-te de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Calou-se Luísa, pois que singultos incessantes lhe abafaram a voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, osculava-lhe as mãos, clamando em súplica: Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos a ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acarinhando a fronte da pequenina, empapada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para tua filhinha como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. A moça renovada rojou-se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como grânulo de ferro pelo ímã, e vimo-la acordar, em pranto copioso, bradando inconsciente: Minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. Afastamo-nos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz os clarões purpúreos da aurora. E de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus, que faz raiar depois de cada noite a bênção de um novo dia. Bonito demais, né? Por isso que eu não canso de dizer aqui no canal, como um incentivo a todos aqueles que desejam estudar sobre espiritualidade de forma profunda: leia as obras do Espírito André Luiz. Bem, este é um caso de tentativa de suicídio. A moça, a senhora Marina, estava vivendo um processo de muita aflição, pois tinha uma filha com severas deficiências de nascença e um marido que havia sido recolhido ao leprosário porque estava com lepra. Vamos lembrar que até bem pouco tempo a lepra era terrível, né? E ela então, tendo que trabalhar para sustentar o lar, dar apoio ao marido doente e à filhinha necessitada. Diante dessa terrível angústia de uma provação muito difícil, e quem lê o livro vai entender o porquê dessa provação, ela se desespera e começa a alimentar a ideia de suicídio. Nesse meio tempo, a sua mãe, que já havia desencarnada, convertendo-se em verdadeira benfeitora espiritual, permanecia ao lado dela, tentando inspirar-lhe sempre os melhores pensamentos de esperança. Não conseguindo, a mãe corre até o assistente Silas e pede a ele auxílio. Qualquer dia eu vou gravar uma reflexão sobre o poder da intercessão, que é uma coisa que hoje ninguém leva muito mais a sério, mas que a gente
percebe pela literatura que tem uma força muito grande. Muitas vezes nós podemos usar os nossos méritos em favor de alguém, mas isso fica para um outro momento. Então, Silas vem, juntamente de André Luiz, e Hilário, tentar de alguma forma auxiliar a moça. E chegam no momento exato em que ela está se despedindo da filha para, enfim, tomar a dose de veneno. Percebam que curioso, o mentor se aproxima e fala com ela, mas ela não ouve. O ouvido não registra, mas o espírito sente. Quantas e quantas vezes na vida, antes de tomarmos uma decisão, antes de seguirmos por um caminho, antes de resolver sobre qualquer situação, a gente não tem aquele momento em que dá uma pausa, uma tremida e uma voz que nós não sabemos de onde vem, mas ela vem, muitas vezes nos chama ao juízo e diz: olha, reflita, tem certeza que é isso que você quer mesmo? É esse o caminho que você deseja seguir? Nós seríamos muito mais felizes se dessemos ouvido a essa voz da intuição, que muitas vezes é o registro daquilo que os nossos amigos espirituais estão conversando conosco, nos incentivando sempre a seguir o melhor caminho. Então Silas fala aquilo com ela, ela não o escuta, mas ela sente. E então, através de passes, ele consegue estimular a área motora e, sem que ela pudesse explicar como e porquê, ela simplesmente tem um movimento brusco, bate no copo, o copo cai no chão, o veneno se espalha e ela então perde aquela oportunidade de suicídio. Quantos e quantos casos assim a gente já não ouviu falar, não é? Quando é chegado o momento derradeiro, acontece alguma coisa. Bem, então Marina coloca-se em oração, mesmo com o coração apertado, com o coração sofrido, e ainda assim ela começa a receber os primeiros passes que vão trazer calma, amparo. Então vem o sono e ela adormece. Os espíritos então a tiram do corpo, mas envolvidas por baixas vibrações, por sentimentos de negatividade, ela estava praticamente uma cega espiritual, não conseguia enxergar os mentores que estavam ali. Então Silas vai, aplica passes, na região dos olhos, então como que por encanto ela começa a enxergar, e quem ela vê? A mãe. Os espíritos usam muito os nossos familiares, os nossos entes queridos, como uma forma de atingir o nosso coração. E então a mãe vai e dá uma verdadeira lição de humildade para ela, mostrando que aquela criança infeliz e enferma, que hoje é sua filha, no passado havia sido sua irmã, conduzida ao suicídio por influência dela. Então não há acaso. Deus não está se vingando, é simplesmente um reajuste. Não tema, em frente. Existe uma razão para o sofrimento. Você não está passando por isso à toa. E os bons espíritos não vão se furtar de te auxiliar. Principalmente se você se lembrar do valor da oração. Se você procurar, mesmo naquele instante de dor e sofrimento, se ligar ao alto, com os melhores sentimentos que você puder ter, a espiritualidade responderá. Então, a gente chega ao final dessa narrativa, com Marina sendo tocada pelas palavras da mãe, retornando ao corpo completamente emocionada e quase que instintivamente se projetando em cima da filha, e com isso renovando o seu desejo de permanecer viva e afastando da cabeça a ideia de suicídio. Como a gente pode ver, nesse caso, a espiritualidade nunca desampara ninguém. Todas as pessoas que começam a alimentar em si o desejo de irem embora pelas vias do suicídio, sem dúvida recebem muito amparo espiritual. Pode ter certeza que muitos parentes, muitos amigos de outras vidas, protetores espirituais, mentores, guias, enfim, o que a pessoa puder contar do outro lado como pessoas que se interessam por
sua felicidade sem dúvida virão acudi-la. Porém, o livre-arbítrio prevalece sempre. Infelizmente, algumas pessoas acabam indo pela via escura do suicídio. Mas eu espero que esse estudo de caso, com essas palavras tocantes do André Luiz, nós todos possamos refletir de forma muito profunda e agradecer sempre a Deus o amparo espiritual com que nos envolve. E, se você estiver pensando em suicídio, eu espero que este áudio te ajude a rever essa ideia, esperando sempre e crendo em Deus que você não vá por este caminho, porque o suicídio é algo terrível. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.